Foi uma notícia terrível. No dia em que António Costa ia celebrar 7 anos no governo, o Expresso escrevia na primeira página um título que meia oposição levou ao plenário do Orçamento de Estado. Era o segundo desta maioria. Estamos a crescer, portanto, menos que os outros com que nos podemos comparar e volto a lembrar a notícia do dia. Vamos ser ultrapassados pela Roménia. A Roménia! A Roménia, meu Deus! A Roménia! Um dia estará aqui, Camarões ultrapassam Portugal, ou o Senegal, ou algum outro país, ou o Paquistão. Faça o favor de desculpar os gritos. Não era para assustar. Centremo-nos no essencial. De acordo com a Comissão Europeia, Portugal está prestes a ser ultrapassado pela Roménia no indicador que mede a riqueza de cada país, dividida por cada cidadão. A notícia, assinada pela Joana Nunes Mateus, choca por desenhar uma linha reta da evolução portuguesa a partir do ano 2000. Cruzada, essa linha, por uma notável subida deste recente membro da União Europeia. Os números são maus? Calma. Costa tem outros. A verdade é que, se entre 2000 e 2015 o país cresceu em média 0,2, a verdade é que, desde 2015 até 2022, o país cresceu em média 2%, 10 vezes mais do que tinha crescido nos 15 anos anteriores. Se nesses 15 anos só uma vez crescemos acima da média europeia, nestes 7 anos só uma vez não crescemos acima da média europeia, que foi o ano do pico da pandemia. Pois claro, Sr. Primeiro-Ministro, a quem lembraria falar de problemas quando o dia é de celebração? Wait, é que está mesmo a chegar o Stevie Wonder. Hoje, na Comissão Política, debruçamo-nos sobre o legado de Costa e o seu maior desafio, agora transformado. Será que conseguimos ultrapassar a Roménia? Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Hoje começo por dar um olá à Roménia, chamando brevemente a Salomé Fernandes, jornalista do Expresso que acabou de aterrar em Bucareste. Olá Salomé, primeiras impressões desse país. Parece-te uma Roménia em rápido crescimento, um país otimista? À primeira vista, trata-se de uma cidade organizada, moderna, com trânsito como seria de esperar noutra qualquer capital europeia. Claro que à noite é mais limitado aquilo que conseguimos ver ao nosso redor, mas ainda há várias marcas, mesmo a nível arquitetónico, daquilo que foi o passado comunista do país. De resto, é um país que tem uma democracia muito recente. O próprio condutor que nos levou até ao hotel estava a falar em como participou na Revolução, não por querer ser um herói, mas porque queria uma mudança do sistema e mostrou-se satisfeito com as mudanças que houve desde então, apesar de falar em problemas como a corrupção, mas pareceu bastante contente, dizendo que agora é o país das pessoas e o país que as pessoas ajudam a construir. A cidade parece relativamente tranquila, já são visíveis os preparativos para a reunião da NATO. À chegada ao aeroporto já havia papéis de embaixadas, há bandeiras da NATO espalhadas em algumas zonas da cidade, onde de resto estão também as bandeiras do país, porque quinta-feira é o Dia Nacional da Roménia e já há indicativos das celebrações que vão acontecer durante a cidade.
Obrigado à Salomé. Aguardamos com curiosidade essa reportagem na edição de sexta-feira do Expresso. Ainda antes de ir ao painel, dou as boas-vindas a Paulo Pedroso, um ex-dirigente socialista que nos vem mesmo a calhar para esta conversa. Antes de entrarmos em estúdio, esta segunda-feira, o Vítor Matos falou com ele por uns minutos. Porquê? O Vítor explica. Paulo Pedroso esteve na Roménia a trabalhar. O que é que fez exatamente lá e quando? Sim, trabalhei no processo de adesão à União Europeia, na transição nos últimos anos, antes da entrada e nos primeiros depois da entrada, na montagem da estrutura de gestão do Fundo Social Europeu. Primeiro com os fundos de pré-adesão e depois na primeira fase do Fundo Social Europeu. Deixei de estar lá a partir de 2011, continuei a visitar o país, mas, portanto, desde 2012 as minhas visitas são bastante mais espaçadas. Sim, mas sendo assim conhece a Roménia, conhece como funciona o Estado romeno e tem com certeza uma visão do que é o tecido económico e social romeno. Consegue-nos explicar, comparando com Portugal, como é que a Roménia, previsivelmente, segundo as previsões da Comissão Europeia, pode apanhar Portugal no PIB per capita em 2024? Podemos fazer uma comparação com Portugal com 4 pontos. Primeiro dado desta previsão, como aliás o Expresso trouxe na semana passada. Teríamos que, para comparar este PIB per capita da Roménia com o português, imaginar o que seria o PIB per capita português se nós tivéssemos perdido mais de 10% da população. Neste processo de transição, ou seja, se em vez de sermos 10 milhões, fôssemos menos de 9 milhões, porque a Roménia, no processo de entrada na União Europeia, teve uma migração massiva, em particular para a Alemanha e para a Itália, embora também tenha chegado à Espanha e até a Portugal, e portanto há uma contração da população que Portugal não tem, a não ser por processos demográficos, ou seja, tem um processo migratório muito menos intenso. Segunda característica... Aquela questão das estatísticas que um frango a dividir por 2 dá meio frango a cada um. Não, caso, quer dizer, se nós tirássemos 2 milhões de portugueses e isso não diminuísse o produto, a produtividade aumentava, não é? E, portanto, temos que ter consciência nisto, deste primeiro fator da comparação. O segundo fator na comparação faz lembrar Portugal antes da União Europeia. A Roménia era e ainda é um país com muito fracas infraestruturas. No tempo de Ceausescu era um país virado para dentro, tinha uma lógica de desenvolvimento, com polos de desenvolvimento dentro do país, mas nenhuma abertura ao mundo. Portanto, isto implicava, entre outras coisas, não tinha infraestruturas. Se quiser uma ideia, é como Portugal, no tempo em que não só não tinha autoestradas, como também não tinha variantes às cidades. E, portanto, nós quando atravessamos a Roménia, vamos em estradas que fazem lembrar as antigas estradas nacionais e que passam pelo meio de todas as localidades. E estes anos, e um bom uso dos fundos europeus nessa matéria, implicou que a Roménia se infraestruturou muito significativamente e melhorou as suas ligações rodoviárias e aproveitou o potencial industrial que já tinha e que estava em declínio e que com um grande investimento estrangeiro, de novo como Portugal teve nos anos 80, lhe permitiu ter um modelo de crescimento muito assente em exportações e em particular em exportações para a União Europeia. E entra o terceiro fator, esta é a desvantagem de Portugal, que é o de que a Roménia, em particular o norte da Roménia, estão muito mais perto de Berlim do que Lisboa. E, portanto, a Roménia faz fronteira com a Hungria e, através da Hungria, está a um passo da Áustria e da Alemanha. E, portanto, isto significa que, do ponto de vista dos mercados, há uma proximidade física que permite, com uma diferença salarial muito significativa, embora a reduzir-se todos os anos, mas com uma diferença salarial muito significativa, que a Roménia seja muito competitiva, nomeadamente em matérias que hoje exporta e que eram exportadas por Portugal. Estou a pensar, por exemplo, na indústria das componentes automóveis. Quando eu estava na Roménia, houve empresas portuguesas, empresas que trabalhavam em Portugal,
que desmontaram as fábricas cá, montaram fábricas no norte da Roménia, levaram a nossa mão de obra como encarregado para fazer os anos da transição e, entretanto, instalaram-se. E, portanto, isto significa que a Roménia está a viver um período que faz muito lembrar Portugal entre 1980 e 1990, provavelmente. Portanto, que é um período de grande salto. Depois há uma quarta característica, julgo que disse 3 até agora. Se não tiver educação, por exemplo, essa deslocalização que havia, também porque havia se calhar uma mão de obra barata, mas mais qualificada do que cá em Portugal. Isso é verdade não, o sistema educativo romeno não era bom, mesmo no tempo digamos, ao contrário do imaginário que temos sobre os sistemas educativos do leste europeu, o sistema educativo romeno não era um bom sistema, embora por força até da pressão política, há muita gente com qualificações em áreas de engenharia. As pessoas eram quase obrigadas a tirar cursos de engenharia e nomeadamente cursos de nível intermédio. Aquilo que cá seriam os cursos médios que havia antes do ensino politécnico, mas a Roménia tem um problema sério educativo. Eu interrompi no quarto ponto. O que eu estava a dizer sobre o quarto ponto é que a Roménia seguiu uma estratégia de crescimento muito liberal. No sentido de que é um país com uma baixíssima despesa social, com uma população muito pobre, e quando eu digo pobre estamos a falar o conceito de pobre do Banco Mundial, portanto com quase 20% da população a viver abaixo dos $5, portanto com uma população efetivamente muito pobre e que tem hoje uma profunda desigualdade. Nós temos 2 Roménias que não se tocam, uma Roménia praticamente concentrada em Bucareste e mais uma ou 2 cidades, Cluj, onde aliás houve um período em que havia muitos jogadores portugueses a jogar no Clube de Futebol de Cluj. Mas portanto, com 2 ou 3 cidades que são de nível europeu, Bucareste tem hoje um nível de vida acima da média europeia, rodeadas de um país nas traseiras com muito poucas infraestruturas e é um país com uma enorme desigualdade, com um péssimo sistema de saúde e com um péssimo sistema educativo. E, portanto, quando nós olhamos para isto, e há 50 anos que sabemos que o PIB não é tudo, ou seja, o desenvolvimento de um país não se mede apenas pelo produto económico, o que eu poderia dizer é há umas quantas pessoas em Portugal, nomeadamente entre as mais ricas, que provavelmente gostariam de viver na Roménia e Portugal fosse como a Roménia, mas estou seguro que as classes médias e em particular as médias baixas e as pessoas mais pobres não trocariam Portugal por Roménia, mesmo que essa previsão, que também ainda é duvidosa, mas mesmo que essa previsão aconteça. Já voltaremos a Paulo Pedroso. Antes, a equipa da Comissão Política. Aqui ao meu lado tenho o José Manuel Mestres, que nos últimos anos tem vindo a perseguir António Costa. Perseguir não como o Conde Drácula, mas como jornalista de política da SIC. Olá, Zé Manel, e bem-vindo. Olá. E à distância de uma chamada por vídeo, tenho o Vítor Matos, que será o primeiro no ranking de Political Junkies per capita do país. Olá, Vítor Matos. Olá, Political Junkies. Vítor, começava por ti. O Paulo Pedroso falou-te de 2 fatores que explicam o crescimento romeno. Muita imigração e proximidade ao centro da Europa. Diz ele que o país lembra Portugal antes da entrada na CE. Fala de um país com imensas desigualdades e mau sistema de educação e saúde. Mas a minha pergunta seria, isso ajuda António Costa, que já é primeiro-ministro há 7 anos? Bom, eu não sei se ajuda António Costa, mas ajuda pelo menos a declarar. Acho que a explicação dele é muito interessante porque nos ajuda aqui a enquadrar esta questão e não estarmos a olhar para a Roménia como um tigre de leste, enfim, que nos está a esmagar com o seu desenvolvimento e com as suas taxas de crescimento. Porque assim, quer dizer, há uma palavra alemã que é Schadenfreude, que não tem assim não sei se é assim que se pronuncia, que significa em português não é uma tradução direta, nas outras línguas, que é um bocado quando nós ficamos satisfeitos com a desgraça dos outros, não é? Uhum. E aqui é um bocado ao contrário, nós ficarmos enfim, de certa forma às vezes há pessoas que ficam satisfeitas com a nossa desgraça, porque isto comprova algumas teorias que eu diria que não são exatamente verdade. Portanto, quer dizer, o facto da Roménia
aumentar previsivelmente em 2024, não é? Poder ultrapassar Portugal. Mas já tem um fator estatístico, uma distorção estatística, que é a quebra na população e a imigração em massa, o que também quer dizer alguma coisa sobre a própria Roménia. Mas depois eu estive a olhar para uns indicadores, eu não sou economista, mas pronto, faço isto por análise política pura. É verdade que a Roménia teve crescimentos do PIB muito acima de Portugal. Nos últimos 10 anos subiu quase sempre 2 a 3 pontos acima do que Portugal subiu, mas isso também é natural quando se parte de um patamar mais baixo. Depois fui olhar para o índice de Gini, que mede as desigualdades, mede as diferenças entre os que ganham mais e os que ganham menos, mede a desigualdade de rendimentos, e aí não é que Portugal esteja muito bem classificado ou muito melhor classificado que a Roménia, mas está melhor do que a Roménia. Onde a Roménia não compara com Portugal é na questão da pobreza. Eu estive a olhar para os dados também para os dados sobre as pessoas que estão mais perto do limiar da pobreza, e a Roménia lidera, no mau sentido, o fundo do ranking, em que aparece com 37,7% da população, são os mais pobres da União Europeia, e Portugal, apesar de tudo, e não vamos aqui ficar satisfeitos com esta posição, é o quinto pior, ainda assim à frente da Espanha, Hungria e Itália, certo, e também da Roménia. Portanto, não sendo boas notícias, acho que também devemos pôr as coisas em perspectiva e ver que os indicadores de crescimento ou de sucesso de um país não podem ser olhados só com este indicador do PIB per capita em paridade de poder de compras, palavrões para os economistas, mas também com outros fatores, como eu fixei ali uma expressão do Paulo Pedroso, que tem a ver com, quer dizer, que a classe média portuguesa não ia gostar de viver na Roménia com aquele sistema de saúde, com aquele sistema de educação. Agora, isto não desculpa que Portugal não tenha tido mais ambição, que as coisas não tenham resultado melhor nos últimos anos. Vou pegar precisamente por aí para passar ao Zé Manuel Mestre. Zé Manuel, a verdade é que não só esta notícia acaba por encaixar estatisticamente, se tu quiseres, no argumentário que a direita tem apresentado, que é o de criticar um governo que parece não ter a ambição de colocar Portugal numa rota de crescimento muito mais sustentada, se tu quiseres, muito mais pronunciada, como, de certa forma, o argumento de Paulo Pedroso, sendo seguramente correto do ponto de vista estatístico, também precisa de encaixar o facto do censo aprovado ou mostrado ao país na semana passada ter revelado uma imigração muito pronunciada na última década de portugueses, sobretudo em idade laboral. Que trunfo, mestre, é que tu achas que há, ou que desígnio é que tu vês em António Costa ao fim destes 7 anos? António Costa, acho que neste momento está com muita dificuldade em encontrar um caminho novo. E acho que justamente a Roménia, eu estive na celebração dos 7 anos de governo que António Costa fez na Estação Sul-Sueste, a renovada Estação Sul-Sueste, que depende do ministro Pedro Nuno Santos. Curiosamente, depois de ter encerrado o debate do orçamento, não foi à sua estação mostrá-la a António Costa, mas António Costa parecia um cordeiro em relação ao outro António Costa, lobo, muito mais duro para a oposição. E no seu discurso tentou ele falou num partido, num PS, foi buscar Mário Soares da Concórdia, e acho que António Costa neste momento tem um problema com a economia, tem um problema com os números. Paulo Pedroso tocou aqui neles, e tem um problema com o governo. E, portanto, está a olhar para o futuro à espera que a economia dê frutos, que as apostas tecnológicas possam dar frutos, e veio, por exemplo, em relação à Roménia, dizer que o jogo só no fim
é que se sabe o resultado do jogo e que Portugal vai acabar este jogo no fim, não disse quando era o fim, ou seja, admitiu que Portugal pode ser ultrapassado pela Roménia, mas que depois irá dar a volta beneficiando de todo o investimento tecnológico que tem sido feito no país, mas sem concretizar mais. E acho que a estratégia que António Costa tem feito, não sei se o PRR lhe vai dar ferramentas suficientes para isso, é que por um lado o PRR, mas por outro a inovação tecnológica, as exportações, mesmo que não sejam significativas, ajudem a economia a melhorar, a ter melhores resultados e Portugal a poder recuperar. Mas está, pela primeira vez, com esta aproximação da Roménia e a iminente ultrapassagem, a procurar dar atenção a esse assunto e a tentar, pelo menos, construir uma linguagem, por um lado, mais macia, por outro lado, de esperança que o resultado vai dar mais longe. Hoje o Ministro da Economia dizia, há uma linguagem no Governo onde ele já pegava também nesta perspectiva. Se isto tem a ver com migrantes e com a evolução desses números, eu não tenho dados suficientes que o comprovem. O que acho é que o Governo tem uma fé na economia, que não a explica em concreto, apresentando números, depois contrapondo, por exemplo, com o facto do crescimento português estar acima do alemão, do espanhol, do francês, da média europeia, tentando dizer que apesar de ser baixo, há uma frase dele de que é 2% o crescimento desde 2015, contrapõe com um crescimento muito inferior nos anos anteriores, mas o que ele faz neste momento não é apresentar o que vai mudar o país, curiosamente. É ter uma leitura de números diferente daquela que é apresentada sobre o que passou. Tentando com isto criar uma esperança, mas que, pelo menos para quem assiste ao seu discurso político, não tem um horizonte claro, tem um horizonte apenas de expectativa. Acreditem em mim, sigam-me, mas talvez seja preciso neste momento ele mostrar mais do que isso, porque faltam os dados objetivos. Ele pelo menos não está a puxar esse jogo, ou porque não o tem, ou porque não o quer mostrar, ou porque tem medo dessa incerteza. Mestre, antes de voltar a ouvir o Paulo Pedroso sobre estes 7 anos de governo, deixa-me perguntar, tu estiveste na Garde Fluvial, como tu dizias, é certo que António Costa não foi apresentar os seus 7 anos, os resultados dos seus 7 anos aos portugueses, foi ao povo socialista, se tu quiseres, já o tinha feito no fim de semana anterior, país fora. Tu sentiste ao menos nesse povo socialista entusiasmo? Era uma audiência, era um povo muito elitista, ou seja, o povo não era muita gente. Eu tentei fazer talvez 300 de pessoas, um pouco mais, não as contei, mas assim por alto, olhando para a sala, estavam sobretudo quadros socialistas de topo e portanto não era uma sala entusiasmada. E curiosamente António Costa falou da responsabilidade que tinham, e acho que há uma frase de Carlos César muito importante. Curiosamente não veio, há quem diga que ele deveria integrar o governo, de ser depois da saída do secretário de Estado, que foi forçado a sair, devia ser o coordenador do governo. Ele, quando algumas pessoas dizem isso, fez questão de enviar a sua mensagem dos Açores por vídeo, como quem diz, eu estou aqui a gozar a minha reforma política, mas disse que se exige um mais apurado sentido de orientação ao partido e ao governo. E acho que este PS estava lá mais na esperança de sinais de que não voltava a acontecer tudo aquilo que tem acontecido e, portanto, muito preocupado com o que aconteceu ou com os casos que vão acontecendo e com com o seu peso político. E, portanto, não era um PS eufórico, mesmo sendo um PS de topo, poderia ser eufórico, é um PS preocupado, e não deve ser por acaso que António Costa passou ao lado disso, dizendo apenas que o PS tinha a responsabilidade da maioria absoluta e que a maioria absoluta era, sobretudo, uma responsabilidade, avisando os socialistas e, se calhar, tentando avisar a sua consciência nas escolhas que faz para o governo. Então, sobre estes 7 anos, voltemos a ouvir Paulo Pedroso. Paulo Pedroso, outro tema, fez 7 anos agora de governação do governos PS liderados por António Costa. Passados estes 7 anos, que balanço faz? Balanço para o lado, quer dizer, o que é que destaca como positivo e o que é que destaca como negativo?
Em primeiro lugar, acho que é de destacar que os portugueses consideraram a experiência positiva, independentemente da opinião que o Vítor ou eu tenhamos. O comportamento eleitoral dos portugueses, que após um governo em 2015 que tinha uma base frágil e uma votação relativamente reduzida do PS, teve depois essa votação aumentada em 2019, e quando há a crise orçamental transformada em maioria absoluta, significa que os portugueses, as 2 vezes que foram chamadas a avaliar este governo, avaliaram-no positivamente. Em segundo lugar, eu creio que este governo conseguiu aquilo que parecia impossível em 2015, que era prosseguir uma estratégia de consolidação orçamental aceite pelas instituições internacionais e nomeadamente pela Comissão Europeia, e sem causar sobressaltos na dívida, com uma pacificação social interna, uma pacificação interior no país, com gestos, alguns de grande importância material, outros mais simbólicos, aquilo que foi conhecido como uma política da devolução, e que julgo que beneficiou evidentemente muito de Mário Draghi no Banco Central Europeu ter dado uma paz aos países muito endividados com a sua política, que é um golpe de sorte. António Costa não o podia prever e não o produziu, mas que criou esta janela de oportunidade. O que associou até agora este governo do PS é uma coisa que é sempre eleitoralmente bem recebida, que são anos melhores do que os anos anteriores. E, portanto, quando há uma comparação entre a evolução de tudo em Portugal, desemprego, rendimentos, indicadores macroeconómicos, etc., a comparação 2011-2015 e a comparação com 2016-2021 deixa sempre este governo numa posição extremamente favorável. Do lado oposto, podemos ver que, apesar deste governo ter enfrentado uma pandemia onde demonstrou uma enorme capacidade de gerir bem pressões conjunturais praticamente desconhecidas e de ser capaz de ter uma política de doses acertadas para uma grande variabilidade, é verdade que este não é um governo muito reformista. Se nós olharmos para o que aconteceu em Portugal entre 2016 e 2022, nós não encontramos nenhuma reforma de fundo no rumo estratégico do país. Nenhuma alteração do nosso modelo, nenhum sinal visível de uma alteração do nosso modelo económico, nenhum rumo diferente. E isto cria, julgo que esta é talvez a primeira fragilidade e a maior deste governo, cria exatamente a noção de que Portugal é um país que não está a ultrapassar nenhuma das suas vulnerabilidades. E, portanto, quando o mundo estiver pior outra vez, essas vulnerabilidades hão de voltar a afetar-nos. E há uma certa incerteza quanto a se isso não vai acontecer mais depressa do que os portugueses imaginavam. A segunda grande questão que eu acho que este governo tem associada a ele é a ideia de que o primeiro-ministro é um homem muito hábil, muito competente, mas que o desempenho do governo está centrado no seu próprio desempenho. É um pouco como se o governo fosse muito um governo de presidente da autarquia e ajudantes, digamos, presidente e vereadores. E isso é bastante visível neste governo agora da maioria absoluta, onde António Costa, talvez pela primeira vez em Portugal, não fui fazer a comparação, é um primeiro-ministro sem ministros séniores políticos, sem senadores dentro do governo. Portanto, depois da saída de Vieira da Silva, de Augusto Santos Silva, ninguém os substituiu. É um governo de diretores-gerais. Também não chegaria a tanto, mas volta à minha imagem de vereadores. E, portanto, é um governo em que não há pessoas com visão estratégica para os seus ministérios. Daí que nós tínhamos dificuldade em identificar protagonistas. Isso também julgo que é parte da vulnerabilidade da reforma, porque
Se é certo que o país precisa de uma visão, é também verdade que ao nível do Primeiro-Ministro a visão atual teria sempre por ser muito gerir os constrangimentos externos. Agora, era preciso em áreas, e eu acho que há 3 ou 4 áreas onde essa perda de energia reformista é muito, muito visível. Em primeiro lugar, a área da coesão social, em segundo lugar, a área da justiça, do ponto de vista das reformas institucionais, em terceiro lugar, e talvez mais importante que todas estas, a visão do modelo económico para o país. Mesmo o Ministro da Economia, que é um homem com uma visão própria, sente-se que ao entrar no governo ficou maniatado e acaba por estar a ser essencialmente vítima dos Fediver. Isto leva-me à última fragilidade que eu vejo neste governo, é que uma dependência tão grande do desempenho do Primeiro-Ministro é um bocadinho como a seleção portuguesa nos últimos anos, quando Cristiano Ronaldo não está inspirado. Se o Primeiro-Ministro falha, não há checks and balances interiores que, digamos, que permitam ultrapassar essa fragilidade. Vítor, o Paulo Pedroso fala-nos de uma certa pacificação social interna, de consolidação com a redistribuição, mas também de um crescimento económico dos últimos anos que foi muito conseguido à boleia do BCE. Ele fala de um golpe de sorte. Mas agora no que se vai seguir não há propriamente ventos do BCE a ajudar. Há força para o que resta? Pois, a questão essencial no presente é perceber isso, sobretudo com um governo um bocadinho júnior, como ele também explicou, politicamente, enfim, um governo de vereadores é uma expressão que me parece bastante interessante e que revela muito do que é o governo. Quer dizer, agora, para a frente, olhar para... É interessante fazer um exercício que é cotejar aquilo que foi a agenda da década anunciada por António Costa quando chegou à liderança do PS, com os 7 anos, com os 3 anos que faltam. Quer dizer, o que é que cumpriu e o que é que não cumpriu. E aí percebemos e podemos avaliar António Costa com as suas próprias, como é que se diz, benchmarks, não é? Onde ele queria chegar. E suas próprias metas, se tu quiseres em português. Exatamente, e onde ele está hoje. Acho que o PS, o próprio António Costa e muita gente no PS tem usado umas expressões parecidas como estas. É que com maioria absoluta não há alibis, com maioria absoluta não há desculpa e portanto agora ou bem que fazem o que é para fazer ou então o governo acaba por falhar por incompetência ou por falta de força, de resolução, de intensidade, não sei, pronto. Acabou-se a navegação à vista que havia no tempo da geringonça e até acho interessante porque a Rita Diniz escreveu um texto nesta edição do Expresso, quer dizer, a partir deste orçamento, não do anterior, mas deste orçamento, agora é que vai ser. Eu sou do Sporting, eu conheço a expressão, sim. Exatamente. Pronto, eu sou do Porto, nós não usamos muito esse tipo de... vivemos mais da realidade do que da esperança, mas pronto. Tirando isso à parte, quer dizer, aqui acho que há 2 questões de análise, há 2 pontos de análise para fazer em relação a este tempo de governação socialista. Uma é uma mudança bastante acentuada do que era o ambiente político e do próprio sistema político. Não é? António Costa, voltamos à história da geringonça, ele virou de facto ali o que era o eixo do apoio parlamentar à governação e não só domesticou a esquerda numa primeira fase, eu acho que isto é uma expressão do Francisco Assis num congresso do PS, não é, mestre, tu lembras-te disto? Acho que António Costa domesticou o Bloco e o PCP, mas não só domesticou, mas como os anulou numa segunda fase e reduziu-os a uma certa insignificância de peso político e parlamentar. Só que depois temos a oposição à direita, que também está em crise permanente desde então. Primeiro com Passos Coelho, que de facto não conseguiu vestir o papel de líder da oposição, fez péssima avaliação política daquilo que estava a viver. Depois Rui Rio basicamente não fez oposição nenhuma e, enfim, cavou o buraco do partido. Agora Luís Montenegro não se sabe, mas pronto, aconteceu uma coisa que vai marcar a direita para os próximos tempos, que se chama Chega, e que condiciona completamente o PSD, que agora é um partido condicionado como nunca foi com o PS.
E depois temos aqui questões que podemos perguntar. Então, o Dr. António Costa está há 7 anos no governo. Há medidas que não precisavam de maioria absoluta. Porquê é que a questão dos professores, como o PS quer resolver agora, da colocação dos professores nas escolas para não andarem de mala de viagem, porquê é que não foi feito antes? Quer dizer, porquê é que nunca conseguiram cumprir a meta do método médico de família para cada português? Não é? Quer dizer, coisas que quero perceber. Vítor, mas acresce que, entretanto, já há maioria absoluta há 9 meses, não é? E portanto, a pergunta seria se o governo estava preso pela geringonça para fazer, para aplicar medidas estruturais, para não dizer reformas, do que é que está à espera. Isto também dava uma música. Sim, mas eu estou a falar até de medidas que o governo está a falar agora, que podia ter feito antes. Portanto, eu acho que há aqui uma série de questões a colocar e de... Como é que ia dizer? Há aqui uma série de exigências que devemos fazer ao governo e de escrutínio, não é? A perguntar, a questionar porque é que não foram feitas antes certas medidas, porque é que não foram tomadas antes, que não havia razão nenhuma para não serem tomadas, ou porque é que não foram cumpridas certas promessas, como por exemplo a do médico de família para cada português, que o governo assume, pois tem que assumir, pois não cumpriu. Ou como é que não conseguiu prever coisas altamente previsíveis, como as reformas dos médicos que entravam em idade de reforma e dos professores. Quer dizer, estou a falar só das questões essenciais que é a educação e saúde, que são das que preocupam mais as pessoas. Imagino que não tenhas resposta para essas dúvidas. Pois, eu não tenho que ter, não é? Quer dizer, não sou eu que tenho que responder a isso, tem que ser o governo. Agora, acho que devemos é lançar as questões e lançar essas perguntas. Agora, reformas que se vejam e um rumo para o país assim, eu não vejo grande coisa, tirando, embora, quer dizer, a aposta na ferrovia e a aposta na transição energética. Agora é que é perceber o que é que disso sai das palavras e da propaganda do governo e isso torna verdadeiramente realidade. Vão ser 4 longos anos. Zé Manuel Mestre, o Paulo Pedroso falava de um governo de vereadores. Tu achas que António Costa precisava de senadores no governo? O governo está tão dependente de António Costa como a seleção de Ronaldo? Está. É uma boa definição, embora eu acho que para o governo António Costa ainda não tem sido o que é o Ronaldo para a seleção, porque quando ele não marca golos a coisa fica muito complicada e o António Costa vai safando o governo. Eu não sei se ele escolheu um governo à imagem daquilo que quer, que é um governo onde dá muitas vezes essa ideia, onde ele consegue dizer aos ministros o que é para fazer e o que é para não fazer. Por exemplo, porque é que a Ministra da Justiça é esta e não foi a ex-ministra da Administração Pública, por exemplo. Essa é uma boa questão, Zé Manuel. Essa é uma bela questão. Que os senadores têm um problema, que é têm autoridade, têm voz. Alexandre Leitão tem-se visto bem que tem voz. Chateiam. Incomodam, tomam medidas que às vezes não agradam a certos grupos de interesse que depois vão chatear o Primeiro-Ministro e portanto há aqui um conjunto de coisas complicadas, Vítor. Zé Manuel, eu tenho uma tese para a questão desta Ministra da Justiça que foi escolhida exatamente para não acontecer nada. Pois, e não foi escolhida, como era apontada a Alexandre Leitão, porque provavelmente podia acontecer alguma coisa, não é? Porque ela tinha mais opinião, conhece, esta ministra também conhece a área do direito, mas não é propriamente conhecida no seu passado por tomar medidas revolucionárias. Alexandre Leitão esteve a tentar fazer uma modernização do Estado, não terá feito muito que se tenha visto, mas esse é o tal problema das tais reformas. Mas eu acho que o PS não está à espera de grandes reformas. O PS está à espera que se controle a inflação, deparou-lhe uma guerra, está à espera que cheguem os fundos do PRR e que com esse dinheiro a economia, lá está a tal esperança, que os números da economia permitam dizer que mudou o país e que daqui a 2 anos ou 3 Portugal está a crescer e que afinal tinha razão em tudo isto que disse, porque a realidade se sobrepõe a si próprio. Depois tem um problema, a história do governo de vereadores, eu não sei se era isso mesmo que o Paulo Pedroso queria dizer, porque entretanto, como vamos vendo como ex-secretários de Estado, há muitos casos de governos de ex-presidentes de Câmara. Portanto, isto apela também para o lado, é que mais do que os vereadores, porque na verdade são vereadores para fazerem o que o Presidente de Câmara decide, depois, quando vai mais acima e vai buscar presidentes de Câmara, ou que já o foram, os problemas ainda são maiores. Estou-me a lembrar da Proteção Civil,
estou-me a lembrar do secretário de Estado adjunto, e, portanto, isto é um problema para António Costa, que não teve, há quem diga que os grandes líderes são aqueles que se reúnem dos melhores. Isto é um facto, está provado pela história, que não têm medo de terem quem os confronte ao pé. António Costa aparentemente não é visto como um homem que tenha medo do confronto político, até parece gostar dele, mas por várias razões não tem nomes fortes no governo e neste caso, até para a sua coordenação política, se calhar precisava deles. Posso dizer só uma coisa? Para acabar, Vítor. A questão económica tem um lado que me parece permanente e aqui interessante como ponto de análise, que é, por exemplo, eu cobri, como o Zé Manuel Mestre, a última campanha do PS, e o eixo de comunicação era o aumento de rendimentos, e o Zé Manuel Mestre tem mais memória para trás, mas não era o aumento de rendimentos, mas não era a questão focada nas empresas e na produtividade. Ou na reforma do modelo económico. Era ao contrário, ou de haver um novo modelo económico, ou um modelo económico mais eficaz. Não, quer dizer, isso aí acho que é aliás, o Presidente da República sistematicamente vai avisando para isso, mas é daquelas coisas que não é muito ouvido, porque não é estridente a falar desse assunto, não é um assunto muito sexy para o povo em geral, mas parece-me aqui um problema, que é o foco na economia e nas empresas não parece ter sido uma grande prioridade deste governo. Depois temos do outro lado da oposição, que normalmente as soluções que aponta para resolver este problemas é pela via fiscal. E o PS tem resistido muito a isso. Mas não é fácil, enquanto que eu acho que há aqui uma questão que também não podemos deixar de focar, que é, apesar de tudo, António Costa tem tido uma governação sempre preocupada com a questão da dívida e do déficit, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu a José Sócrates, ou com José Sócrates. E enquanto Portugal estiver nessa situação, um alívio fiscal teria de corresponder a corte na despesa, ao aumento do déficit, e parece-me que dificilmente a via será essa, mesmo que a direita vá para o poder. Mas mesmo, eu lembro de Durão Barroso, que prometeu o choque fiscal e depois o país estava de tanga e não o pôde fazer, mas isso é inevitavelmente, depois quando chega à realidade do poder, todos prometem, ninguém é capaz de o fazer. Mas o Costa não prometeu baixar os impostos, quer dizer, ele arranjou foi um mix diferente retirando peso aos impostos sobre os rendimentos e transferindo isso para outro tipo de taxas e taxinhas. Bom, vamos lá saber o que não vos sai da cabeça. Vítor Matos, queres começar tu? Sim, posso começar eu. Não me sai da cabeça a notícia do Expresso deste fim de semana sobre os migrantes do Alentejo. Houve mais de 30 detenções, uma ação do Ministério Público e da PJ, mas fiquei muito... Até porque, olha, isto passa-se ali perto da terra do Zé Manuel Mestre. Eu sou de Grândola, o Zé Manuel Mestre ali da zona de Castro Verde, mas isto é mais Odmira, em que há migrantes hospitalizados por cansaço extremo. Quer dizer, nós temos aqui situações de escravatura às nossas portas, e é bom que a gente fale do Qatar, mas também se calhar começávamos por arrumar aqui a nossa casa e não acordarmos para o assunto só quando aconteceu o que aconteceu com os migrantes em Odmira quando foi da pandemia, e já lá vai 1 ano e meio ou 2 anos, já não sei, e parece que isto continuava. Portanto, há alguma coisa que está aqui a falhar, e não é da polícia, não é a polícia, é a fiscalização, é a fiscalização do Estado, não devia permitir e que coisas dessas acontecessem. Obrigado, Vítor. Zé Manuel Mestre. Não me sai da cabeça uma frase que eu vi esta sexta-feira de manhã do Ministro da Economia numa apresentação da Nokia para um centro de desenvolvimento tecnológico na área do 5G e do 6G, que ele defendeu com um ar muito poético, e é, com os números da economia, o jeito que deve dar ao governo ter um poeta a ministro. E porque é que digo isto? Se calhar o melhor é mesmo ouvir, mas o Galileu que ele foi buscar para explicar que aquilo que disse o António Costa na outra sexta-feira, que é como é que a economia
vai crescer, e ele acredita que ela vai crescer de uma maneira muito particular e que nós acreditemos nesta poesia. Vamos ouvir. Parafraseando um bocado o que o Galileu Galilei disse na sua célebre abjuração, depois de renegar tudo o que tinha dito, ele, no entanto, acrescentou: e ela move-se, a terra move-se. Eu queria dizer aqui que a economia portuguesa move-se. Não é muito perceptível para o país hoje, mas a economia portuguesa move-se. E move-se de uma forma que eu penso que é extraordinária, e nós vamos ter resultados disso. A mim, a poucas horas de voltar a colar-me no ecrã para seguir um jogo da Seleção Nacional no Mundial, não me sai da cabeça a forma ditatorial como a FIFA tem tentado silenciar as críticas à escolha do Qatar para organizar o evento. E em particular, não me sai da cabeça esta frase de Gianni Infantino, líder da FIFA, mesmo antes de começar um outro Mundial, há 4 anos, na Rússia. Ele disse isto assim: We all fell in love with Russia. All of us, everyone who has been here for a period of time now, has discovered a country that we didn't know. E esta, hein? Agradecendo ao João Luís Amorim pela sonoplastia e pela companhia, ao Carlos Paes pela ilustração, esta foi a Comissão Política do Expresso, que agora passamos a gravar às segundas-feiras à tarde, de forma a estarmos no ar, para si, sempre às terças-feiras de manhã. Deixo-lhe um abraço e esta certeza da Irene Cara que esta semana nos deixou. You ain't seen our best yet. Até para a semana.